família é do Ceará, meu pai é do sertão, né? E minha mãe vem de uma família ligada à aristocracia, né? Que é o caso desse casarão aqui. Agora, a minha tataravó e bisavó, bom, a minha tataravó era francesa, né? Porque essa casa aqui, ela pertenceu ao Barão de Camusim, que era meu tataravô, né? E ele casou com uma francesa e ele fez isso daqui como se fosse um palacete mesmo para eles morarem, né? Era a época da Belle Époque, me parece, né? Que Fortaleza tinha essa coisa com a França, né? Não só Fortaleza, mas muitas cidades aqui do Brasil, né? Rio de Janeiro, Belém. Então que eu saiba, era final do 19, né? E eu não sei exatamente o ano de casamento deles, mas foi nessa passagem do 19 para o 20 que foi do século 19 para o século 20 que foi construído aqui o casarão e eles vieram morar aqui. E esse meu tataravô, ele era comerciante, ele tinha uma loja de vender tecidos, né? E parece que ele foi prosperando, né, economicamente, até que ele recebeu o título de barão. Se eu não me engano, foi da rainha de Portugal, a mulher do rei. Eu realmente não sei muito assim dessa história não, mas não foi um título comprado, tá? Foi um título assim bem, inclusive bem visto assim, porque foi pela mão da realeza mesmo, né, concedido. E parece que foi um dos poucos daqui assim, ou foi o único. Eu cresci aqui, meus primos todos, eu tenho mais de 20 primos, e todos éramos aqui uma família, e a gente ficava brincando aqui na vila, porque não era só essa casa, era uma vila, né, que tinha essa casa que a Bivó Ceci morava, e as filhas foram construindo suas casas aqui ao redor, né, o que era a Vila das Artes hoje, inclusive era a casa da minha tia Yuná. Então, eram os netos da minha avó, porque minha avó passou a morar aqui, os netos da tia Yuná, os netos da tia Olga, da tia Luci, da tia Neide. Então, era muita gente aqui, uma meninada enorme. Aqui no redor tinha uma vila, né, tinha outras casas, né? E eu te pergunto, fazer parte da família do Barão de Camusim ajudou ou atrapalhou sua vida ou influenciou muito na questão de relações com outras pessoas? Atrapalhou bastante. A minha família sempre foi muito bem vista se você for pensar pelo lado das famílias tradicionais, do pessoal endinheirado da cidade, né? Mas acontece que eu fiz um curso de comunicação social na área de humanas, né? E era normalmente um pessoal de esquerda, né? Um pessoal ligado aos movimentos sociais. E eu era a baronezinha, né? E assim, as pessoas dizem que eu não pareço muito cearense, né? Eu sou muito branca, sou alta. E isso me atrapalhava bastante. Porque eu via meus colegas de faculdade, muitas vezes, assim, fazendo chacota de mim, sendo que eu passei a minha faculdade inteira indo e voltando de ônibus para a faculdade, né? Nunca tive carro para ir e voltar da faculdade. E ia para todos os lugares e era ligada às pessoas e fui criada dentro desse pensamento de esquerda mesmo, né? A base da minha faculdade foi toda uma sociologia que pegava o marxismo, né? Porque muitos dos meus professores tinham vivido essa coisa de ditadura, né? E movimentos contra a ditadura. Só que a minha família nunca estava envolvida nisso, né? Elas eram as mocinhas virginais e burguesinhas que falavam francês e frequentavam as altas rodas da sociedade. E no caso, eu comecei a ser criada, né, formada, digamos assim, mais intelectualmente, nesse ambiente que era contra tudo isso da minha família. Então foi muito difícil para mim, muitas vezes. E claro que eu tinha essa formação mais de esquerda, mas é claro também que eu trazia muitos valores da minha família, e aristocratas mesmo, né? Que tem gente que fala que eu tenho nariz arrebitado demais, né?
Mas eu também sempre precisei ter esse mesmo nariz arrebitado para sobreviver dentro da minha família. Porque eu era identificada pelas pessoas da minha família como aquela que queria ser a diferente, né? Como eu já falei para você, como era ligada ao pessoal do PT, né? E andava com os maconheiros da cidade, os cabeludos, os artistas, os bicho grilo. E eu era meio bicho grilo mesmo. Tanto que quando eu estava na época da faculdade, eu viajei para a Índia, né? Nepal, Tailândia, enquanto a minha família viajava para a Europa, digamos assim. Foi a minha primeira viagem. Então, para mim, isso foi muito ruim. Eu neguei sempre muito isso. Para mim, era muito mais interessante o lado da família sertaneja do meu pai, que inclusive tinha uma pessoa lá que era metida com cangaço, né? Mas eu acho que com o passar do tempo, eu fui entendendo melhor, sabe, as coisas e fui buscando também conhecer um pouco a história da minha família. Olha, me arrepender é uma palavra muito forte, mas assim, eu tinha algumas opções na vida e às vezes eu fico me questionando se eu fiz a opção correta. Mas não era a opção de fazer medicina ou direito, ou engenharia como os meus primos fizeram, não. Era a opção de... Porque assim, eu fiz comunicação aqui e logo depois eu fui fazer mestrado em São Paulo, né? Eu fui fazer na semiótica. E eu tive a opção, depois que eu terminei o mestrado, de ficar em São Paulo e investir numa área que eu queria muito, que era a antropologia, né? E estudar povos indígenas como eu gostava tanto. Mas uma série de coisas aconteceram que eu preferi voltar e fui dar aula na Unifor, né? Isso mudou a minha vida, assim, foi um caminho que eu fui para outro lado. Agora, se eu tivesse ficado em São Paulo, eu provavelmente pagaria um preço muito alto, né? Que eu acho que provavelmente eu ia me arrepender. Não por conta da antropologia, por conta de outras questões. Mas enfim, então eu optei vir para cá, eu fui dar aula na Unifor e 3 anos depois eu estava de volta em São Paulo, e, não na antropologia, na semiótica, e eu fui muito feliz com isso, né? E sou feliz até hoje, só que eu tenho sempre aquela coisa pela antropologia, porque meu olhar é sempre pela antropologia e, na verdade, eu nunca me tornei antropóloga de verdade, né? E eu fico pensando o que teria acontecido se eu tivesse me formado antropóloga de verdade, assim, né? Mas eu também fiz caminhos legais, sabe? Aconteceram coisas muito bonitas na minha vida e eu me encantei muito com a semiótica, eu me encontrei, eu fui mãe, eu morei um tempo em São Paulo, eu morei 9 anos em São Paulo, dentro dessa área da comunicação, e para mim foi muito bom, sabe? E eu acho que a maturidade, ela é boa para a gente ficar pensando assim que não dá para a gente fazer tudo o que quer na vida, né? A gente tem que fazer escolhas e um caminho sempre vai eliminar coisas de outro caminho. Mas hoje eu me considero assim, uma pessoa bastante feliz. Eu sou zero pela razão. Zero. E isso é uma coisa que me traz muito problema na vida. Eu falo muito as coisas que eu penso e eu falo, sempre fui assim. E eu falo isso em horas muito inconvenientes, às vezes. Às vezes eu magoo pessoas, mas eu sei pedir desculpa também. Mas também tem situações que eu sinto que essa coisa de eu ser mais movida pela emoção também me salvou muito, entendeu? De muitas situações e que me fez ir por um caminho que me fez feliz, que pode ter sido sofrido durante uma época, mas que me fez feliz, que me fez ser o que eu sou, sabe? A Calúcifer, a Calunase, mas eu sei também que tem gente que gosta de mim,
professores, alunos, e a vida é isso mesmo. Eu acho que você tem que buscar ser o que você é. Um lugar para morar, São Paulo ou Ceará? E por quê? Olha, Rivaldo, eu vou te dizer uma coisa. Eu amo São Paulo. Amo. Aquela cidade, para mim, foi a cidade que me fez profissional, foi a cidade que me fez mulher, adulta, sabe? Eu conheci grandes pessoas lá. Eu adoro São Paulo. Como na época que eu fazia mestrado e doutorado, eu não trabalhava, eu vivia da bolsa mesmo, né? Eu ia muito para museus, viajava pelo estado, que é maravilhoso, e sempre ia atrás de fazer umas viagens culturais, né? Como eu vou até hoje, como eu te falei, essa que eu fui para a Bahia, né? E assim, eu fui muito feliz naquela cidade. Estudei pra caramba, realizei milhares de coisas que eu queria lá, sabe? Agora, depois que eu tive o João e eu entrei na vida de dar aula, essa coisa do dia a dia, né? Porque lá eu só estudava, fazia meus horários de estudo, ia para todas as exposições, para as peças de teatro, para os filmes, festivais de cinema, festival disso, eu ia para tudo. E ficava em casa estudando nos horários que eu queria. Então, feriado eu estava sempre estudando, final de semana eu estava sempre estudando. Eu deixava para ver essas coisas mais durante a semana. Mas depois que eu tive o filho e entrei nessa história de emprego, de dar aula lá, eu dei aula lá no Mackenzie um tempo, eu achei um horror morar ali. Um horror. Porque eu morava muito próximo da universidade onde eu estudava, na mesma rua, a maioria do tempo, ou em bairro do lado, entendeu? E eu comecei a ter que enfrentar essa coisa de trânsito e uma vida corrida que eu já comecei a não gostar, né? Então, hoje eu tenho saudade de São Paulo, assim, do tempo que eu vivi lá, mas eu não tenho a menor vontade de morar lá mais, sabe? O Ceará, eu gosto muito do Ceará, mas de Fortaleza eu não gosto. Eu acho Fortaleza uma cidade muito de Novo Rico. Isso me incomoda muito. As pessoas aqui, um prédio antigo como esse, vira um prédio velho, né? Em São Paulo também tem isso, mas eu acho que existe uma consciência maior de preservar. Tanto assim que você vê lá prédios mesmo de moradia, que são antigos, as pessoas conservam, né? E elas fazem aquilo ali virar um bem da cidade. E você morar num prédio antigo lá, às vezes você paga muito mais caro para morar lá ou para comprar do que você morar num prédio novo. Aqui não, as pessoas destroem tudo e fazem um prédio lá, enorme, né? A vida cultural aqui está muito melhor de uns anos para cá, mas ainda é muito complicada, eu acho, né? Muito complicada. E eu acho que as pessoas têm uma coisa aqui, dessa vida mesmo de Novo Rico, sabe? E eu acho nessa parte intelectual e nessa parte artística, de políticas culturais, eu acho que o lema aqui é assim, ó, como é farinha pouco, meu pirão primeiro, sabe? Eu acho que é uma coisa assim de uma disputa, de diminuir o outro e de grupinhos assim muito fechados. Eu não vejo assim uma diversidade, sabe, na produção cultural, na vida cultural aqui. Eu vejo sempre uma coisa de grupos que estão lá segurando e o dinheiro é pouco. E aí você tem uma coisa assim, se você não está comigo, você está contra mim, sabe? Eu acho que no plano das teorias, assim, em termos de estudo aqui, você tem os teóricos da moda, que existem as escolas, as pessoas que se fazem em torno daquele teórico. Se você não está naquela linha teórica, você é cafona, você não é interessante. Então, eu acho que tem assim uma pequenez assim, na cabeça do cearense, mas eu estou falando da pessoa que mora em Fortaleza. Tá? E isso não me faz gostar muito da cidade.
tem uma coisa que também me chamou muita atenção no tempo que eu passei lá no Xingu, é que eles sabem ouvir. Eles são extremamente educados, finos. Eles sabem ouvir. A gente parece que tem a necessidade de falar, e de se mostrar, e de ser centro das atenções. Né? A gente não, a gente tem essa coisa de se colocar. Eles são mais... eles são... O que é isso? Mas aí devem ser os fantasmas aqui do casarão que me assombraram durante muito tempo, estão aí de volta. Eu tinha medo disso aqui, não, tem altas histórias de fantasma aqui. Mas enfim, então acho que eles têm esse tempo da escuta. Eu não tenho isso, eu tenho dificuldade. Eu quando eu fico com raiva, inclusive, eu não escuto mais nada. O Glauber fala isso, a Marília, meus amigos falam isso. Minha mãe, eu fecho assim, meus ouvidos. É um negócio meio esquisito, assim, sabe? Eles estão ouvindo e eles são muito perspicazes por conta dessa escuta. E eles são muito refinados em termos de arte, de costumes. E nessa relação com a natureza, eles têm uma visão, assim, simplesmente espetacular, sabe? Eles vivem com pouco e eu acho que vivem muito melhor do que a gente no dia a dia. Hoje as coisas estão mudando um pouco porque o dinheiro está entrando, né, na vida deles, eles não têm mais terra, é muito sofrimento também. Eu já estive do lado de povos indígenas em que o sofrimento e a dor e a ganância, porque eles são pessoas como nós, era o que para mim aparecia, né? Porque a miséria era muito forte. Mas nessa experiência que eu tive no Xingu, o Xingu é uma espécie de um santuário, assim, né? Que claro que tem problemas e tal, mas eles ainda preservam muito da cultura, da religião, da vida deles. E isso para mim, eu acho que eu consegui ver e sentir isso, sabe? Essa relação com a natureza, essa coisa da escuta. Então eu não senti esse sofrimento, essa coisa da sobrevivência, que às vezes a gente vê num menino de rua, né? Que a gente acha que por ser criança ele é tão inocente, mas não é mais. Então assim, agora outra coisa eu aprendi também, sabe, Rivaldo? Acho que, e isso não foi só na convivência com povos indígenas, mas sei lá, nas viagens que eu fiz, homem, o ser humano é um só. Ele pode ser índio, ele pode ser ligado a quilombos, ele pode ser um branco europeu ou um cearense aqui, sei lá, mas homem é um só. Então, raiva, inveja, cobiça, maldade, tem todos, sabe? Agora, eu acho que o que me chamou muita atenção nessa viagem para o Xingu é porque eu acho que como eles ainda vivem de uma forma muito resguardados, graças a Deus, né? Eles riem muito, eles são felizes, apesar de todos os problemas, sabe? Eles fazem piada com tudo, eles são legais. Eu voltei assim, realmente feliz com a experiência que eu tive. Embora aquela ideia daquele romantismo, né, do peri, né, e do índio herói puro, isso já morreu faz muito tempo para mim. O que você gosta de fazer para relaxar? Relaxar? Dormir. Dormir. Eu acho que dormir é a coisa que me faz relaxar mais na vida. Outras coisas também, mas dormir é a principal, eu acho. E estar com a minha família, dentro da minha casa. Eu gosto de estar na minha casa. É um lugar seguro para mim. É onde eu me vejo, é onde eu me encontro, em cada móvel, em cada adereço, em cada livro arrumado, desarrumado, sabe? Em tudo. É o meu lugar, é o meu refúgio, é a minha casa. Eu não sou uma pessoa que gosta de badalar, de sair, eu não gosto. Tá? E quando eu saio é para alguns lugares muito específicos, para uns programas muito específicos, assim. Hoje cada vez mais eu não gosto de multidão, eu não gosto de trânsito. Eu estou envelhecendo, né, Rivaldo? Então, a minha casa, todos nós, mas a minha casa é o meu refúgio, é tudo para mim. E você gosta
Olha, eu gosto de ouvir tudo, tá? Só tem uma coisa que eu não suporto na minha vida, que é forró eletrônico, que é, pro meu desespero, o que domina essa cidade, né? Do axé também eu não gosto desse pessoal. Eu gosto do lá pro começo, a Banda Mel lá do começo, o Jerônimo, que nem está na mídia, é mais conhecido na Bahia, porque eu conheci esse tipo de música quando eu estava na Bahia. E quando eu estava no interior da Bahia, eu passei um mês no interior da Bahia, numa cidade próxima à Feira de Santana, e eu fui com uma amiga minha e o tio dela era caminhoneiro e a gente fez essa viagem na boleia de um caminhão. Então eu fiquei ali no sertão baiano e essa coisa estava aflorando na época, né? Então eu acompanhei esse comecinho. Esse comecinho eu gosto muito, mas depois o que virou eu detesto. Então assim, pagode eu detesto também, mas adoro samba. Agora, com essa minha vida em São Paulo, como eu gosto muito assim do campo e tal, eu acabei tolerando, tipo, música sertaneja, aí acabei até gostando. Né? Então, tipo assim, o Leandro e Leonardo eu me divirto, entendeu? Eu acho super bacana. Algumas coisas do Chitãozinho Chororó, eu me divirto demais, assim. E foi uma surpresa muito boa, porque quando eu fui para o Xingu, né, eles também gostavam muito, né? E aí eles dizem assim, eu vou botar uma música aqui de vocês que a gente gosta muito. E a gente fazia viagens que duravam 6 horas só cantando é o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Isso pra mim era muito bacana. Tinha hora que estava um desespero, mas assim, poxa, era muito bacana. E aí foi muito legal porque quando eu voltei do Xingu, eu fui para São Paulo, né? Porque eu fui por São Paulo, e aí eu fui para uma praça lá super, né, cult, que é a Benedito Calixto e tal, que tem feira de antiguidades e o pessoal lá todo cult lá. E a primeira música que eu escuto quando eu chego nessa praça, numa loja, é a Maria Bethânia cantando a mesma música, é o amor. Aí eu falei, pronto, agora eu estou redimida, né? E eu escuto tudo, mas eu gosto muito de samba mesmo, né? Gosto de Gilberto Gil, eu adoro. Adoro carnaval, música de carnaval também, eu adoro, mas não esse axé, não essa coisa assim. Gosto de tudo. Como você se imagina estar daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos eu vou ter 55 anos. Olha, durante muito tempo eu me imaginei daqui a 55 anos eu não vou estar velha, tá? Eu vou estar, como diria a minha avó, cocota, né? Mas assim, durante muito tempo eu achei que eu não ia me casar, eu achei que eu não ia ter filhos. Então eu me imaginava assim, uma velha mesmo, com um óculos assim, de bobs, morando num apartamento cheio de gatos, porque eu adoro gato, né? E era essa pessoa que eu me imaginava. Hoje eu não me imagino assim mais, né? Eu casei novamente, como eu te falei, sou muito feliz, espero que não mude, né? E me imagino viajando com meu filho e vivendo a minha velhice fazendo meu pilates. Eu queria me tornar vegetariana, vegana, mas eu não tenho condição, não tenho essa capacidade, porque eu adoro carne, eu adoro bolsa de couro, mas fazendo meu pilates, fazendo yoga, que é uma coisa que eu gosto bastante, buscando ser feliz. Eu queria ficar uma velhinha, eu já coloquei essa velhinha várias vezes na minha foto do Facebook, que é uma velhinha tipo assim, de 80 anos, com uma abertura maravilhosa, assim. Sabe, era assim que eu queria ficar, uma velhinha feliz, com saúde, andando de metrô, viajando, fazendo esporte, com o Fernando do lado, né, velhinho também, pintando os quadros, e a gente viajando e ouvindo música, e ele tocando violão, e me chamando de sinhazinha, porque ele disse que eu quero ser bicho grilo, mas na verdade eu sou uma sinhazinha, que eu quero mandar nele, que eu tenho o nariz arrebitado, né?
Mas eu acho que sabe que a minha família é muito matriarcal também, sabe? Sempre foram as mulheres as que comandavam assim a família e nenhuma mulher, nenhuma das minhas tias foi submissa aos seus maridos. Todas elas se tornaram profissionais e foram figuras muito fortes dentro de casa. Todas professoras, né? Universitárias, mas todas muito fortes e os seus maridos sempre muito legais, mas a minha avó sempre foi a grande força, né? É uma família matriarcal, então... Olha, eu acho que eu sou uma pessoa muito contraditória, muito complexa também, talvez por isso. Uma pessoa que eu acho que eu já enlouqueci, pelo menos uma vez na minha vida. Enlouquecer de verdade mesmo, assim, de sair da casinha, né? Uma pessoa muito estourada, mas uma pessoa muito emotiva também, que se emociona muito com as coisas facilmente. Eu gosto muito de natureza, da vida no campo, da vida simples, sabe? Essa coisa da cultura popular, da mistura que a gente tem aqui no Brasil, sabe? De culturas, de credos, de povos. Agora, assim, eu me realizo muito como mãe, eu sou muito feliz, que é uma coisa que eu nunca pensei, né? Sou muito feliz sendo mãe. No meu trabalho, eu gosto muito do que eu faço, mas eu acho que está longe de uma condição ideal que eu sonhei, né, em termos de pesquisa. Eu gostaria de estudar bem mais do que eu posso e produzir bem mais do que eu posso. Mas eu sou uma pessoa que minhas amigas me definem como a histérica. Histérica. Eu tenho um grau de histeria forte, que até hoje eu não entendi muito bem o que é essa histeria, mas eu sei que eu sou histérica. E às vezes eu dou assim uns pitis mas uma coisa eu acho que eu consigo ser na minha vida. Eu sou verdadeira no que eu faço, no que eu penso, no que eu acho que é a vida, como deve ser. Então, assim, eu posso ser uma pessoa odiosa em determinadas fases da minha vida, em alguns momentos, mas eu estou sendo inteira naquilo ali, entendeu? Eu não estou fazendo de conta. E o oposto também. Quando eu sou bacana, quando eu estou bem, também eu sou uma pessoa, acredito que bacana. Eu acho que eu tenho amigos verdadeiros que gostam de mim e me falam isso. E eu sou assim, eu sou muitas, assim, e contraditória mesmo, sabe? Eu sou a PTzinha da minha família, embora eu não seja PT, mas votei bastante no PT. Eu sou a de esquerda, eu sou ligada aos índios, aos negros, mas ao mesmo tempo eu também sou a burguesinha, a aristocrata, muitas vezes. Agora, eu falo muito o que eu penso, sabe? Eu já arrumei alguns inimigos por conta disso, porque eu acho que muita gente vive assim de uma imagem assim, de, sei lá, e o pessoal aqui em Fortaleza é muito assim. Então, mesmo esse pessoal vinculado ao mundo das artes, mesmo esse pessoal vinculado à igreja, principalmente, né? A coisa da tradição, da moral e dos bons costumes. Eu não lido bem com nada disso. Então, eu sou muito inábil, muitas vezes, sabe? Falando o que eu penso, atirando para todos os lados, quando eu acho que eu preciso atirar. Mas eu atiro para sobreviver, porque é como se eu precisasse vomitar coisas que estão dentro de mim.